Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o projeto 1 de circuitos elétricos e eletrônicos e o objetivo desse projeto era construir um circuito cuja tensão de saída fosse dada pela soma de dois sinais diferenciais entre os terminais E e F. A gente preferiu fazer a explicação em forma de vídeo porque, além de ser mais fácil e tomar menos tempo, a gente pode fazer as simulações em tempo real. Então, essa pareceu uma opção mais viável para a gente. A priori, eu vou estar explicando esse circuito aqui considerando que os amp-ops são ideais para poder facilitar a explicação e o desenho ficar mais limpo. Depois eu vou estar mostrando como fica o circuito considerando os amp-ops reais que satisfazem as condições para que o nosso objetivo seja feito. E vou estar enviando os dois circuitos, com amp-op ideal e com amp-op real por e-mail. Bom, conforme está descrito aqui no enunciado do projeto, o circuito ele possui 4 nós de entrada, A, B, C e D. E é por eles que vai acontecer alguma coisa. Então, o primeiro item que eu vou estar tentando demonstrar é esse item 3 aqui, que a resistência de entrada enxergada entre cada um dos terminais e o terra deve ser idêntica a igual a 10 k ohms. Então, o que está acontecendo aqui? O que é resistência de entrada? A resistência de entrada, a gente sabe por definição que ela é isso aqui, ela é a tensão de entrada sobre a corrente de entrada, que é exatamente isso que está aqui. E se a gente for analisar aquele circuito ali, o que é a tensão de entrada? A tensão de entrada é 20 volts, porque está dito no enunciado do projeto que a amplitude das fontes senoidais ela varia de 1 mV até 10 mV. Então, para efeito de cálculo, isso não vai mudar, porque aqui eu somaria 20 volts com 1 ou 10 mV. Então, para o cálculo da resistência de entrada, isso não vai ter uma significância realmente relevante. Então, a tensão de entrada é 20 volts. E o que é a corrente de entrada? A corrente de entrada é a corrente que passa justamente pela fonte de entrada, que se a gente seguir aqui, ela é a corrente que passa pelo resistor R3, para o caso do nó A, e pelo resistor R4, para o caso do nó B, para o R13 no AC e R14 no AD. A não ser que a gente inverta a posição dessa chave aqui, a gente pode botar a posição da chave aqui na posição A. Então, a corrente que sai aqui do nó B vai ser a corrente que passa para R3 e a corrente que sai do nó A vai ser a corrente que passa para R4. Na verdade, só vou estar invertendo, mas isso não vai mudar. E o que eu quero mostrar aqui é que alterando o valor da amplitude das fontes senoidais, não vai mudar a corrente que passa pelos resistores. Justamente por aquilo que eu falei, para o efeito de cálculo isso não muda. Então, vamos fazer uma simulação aqui para calcular essa resistência de entrada. Eu tenho aqui uma corrente de 2 mA passando por R3, uma corrente de 2 mA passando por R4, uma corrente de 1.999 mA por R13 e 2 mA por R14. Esse 1.999 é o que eu falei, por efeito de cálculo, isso não vai fazer diferença por causa da ordem de grandeza. Então, a gente viu que a corrente que passa aqui é 2 mA. Agora eu vou alterar essa amplitude aqui eu vou botar 0.001, aqui ao invés de 0.005 eu vou botar, sei lá, 0.008. Aqui 0.009 e aqui 0.00, sei lá, 3, para ficar na faixa de valores que estava estabelecida lá. Eu vou fazer outra simulação e a gente vai ver que a corrente que passa nos resistores é igual, mudando apenas uma casa ali, aqui que não vai fazer diferença. Então, tendo isso, a gente pode calcular a resistência de entrada no circuito, que vai ser isso aqui, vai ser igual a 20 volts, que é a tensão de entrada, sobre 2 mA, que é 2 vezes 10 a menos 3. Isso aqui é exatamente igual, corta aqui, a 10
K ohms, que é exatamente aquele item 3 ali que está sendo pedido. Então, o item 3, para o caso das amplitudes variando entre 1 mV e 10 mV, está satisfeito. É óbvio que a corrente vai mudar dependendo do tipo de ampiop. E ela só é 2 mA aqui porque esses resistores são de 5K. Se a gente mudar os valores dos resistores, ela vai mudar. Então foi por isso que a gente escolheu 5K aqui. Mas como a gente está considerando os ampiops ideais, então isso é válido para esse circuito. É claro que quando a gente for considerar ampiops reais, a gente vai ter que ajustar os resistores de forma que a corrente que passe neles seja sempre 2 mA para poder satisfazer o item 3. Bom, agora você pode pausar o vídeo para entender o que o circuito está fazendo e dar uma treinada, ou você pode simplesmente continuar e ouvir a explicação. Bom, esse bloco aqui eu vou chamar de bloco diferença. O que acontece aqui? Ele está satisfazendo esse item 2 aqui. Por quê? Porque essa configuração aqui de ampiop é uma configuração de ampiop diferença. E a gente lembra lá do ampiop diferença que ele dá isso aqui para a gente. Ele dá aqui um Vout. Vout vai ser igual a K vezes um V2 menos um V1. Onde esse K aqui é o R2, o R2 sobre o R1, que é igual ao R4 sobre o R3. Só que, se a gente reparar aqui, todos os resistores são iguais. Então, esse K aqui vai ser igual a 1. Ou seja, a gente tem exatamente a diferença entre uma tensão e outra, que é exatamente o que a gente quer. Então, conforme a posição dessa chave aqui, a gente vai fazer VA menos VB ou VB menos VA. E é a tensão que vai sair aqui. Eu botei aqui VA, VAB e VBA, dependendo do que a gente quiser. Então, agora eu vou explicar o segundo bloco, que é esse bloco daqui, que eu vou chamar de bloco de ganho. A gente sabe também, pela definição lá dos ampiops, que o ampiop inversor, que é essa configuração que a gente está vendo aqui, ele diz outra coisa para a gente. Ele diz que o Vout é exatamente igual a menos R2 sobre R1 vezes a tensão de entrada. O que isso significa? Significa que a tensão que está entrando aqui vai sair multiplicada por um peso que vai variar de acordo com esse potenciômetro, porque como está sendo dito lá, a gente tem de usar um potenciômetro. Como esse R7 aqui, que é equivalente ao R1 lá naquela fórmula, ele vale 1K, então aquela divisão vai ter um denominador 1, o que significa que o ganho do circuito vai ser dado por esse potenciômetro. Então, conforme a gente varia a fração K aqui desse potenciômetro, a gente vai estar controlando o ganho de circuito de 0 a 100, que é exatamente o que a gente quer aqui no item 4. Então, a gente está satisfazendo o item 4. E para provar isso, eu vou fazer uma simulação no domínio do tempo, variando exatamente aqui a fração K desse potenciômetro AB para ver qual vai ser a tensão que vai sair aqui no E. E botar um intervalo de tempo razoável aqui, com time step considerável também. E vamos ver o que vai acontecer. Então, o que acontece é exatamente o que a gente quer. Quando o K do potenciômetro é igual a 1,
a gente tem uma tensão de 20,55. Quando ele é igual a 0,75, é igual a 20,42. E a mesma coisa para os outros, ou seja, conforme a gente varia o K, a gente está dando um ganho para o circuito, para a tensão, que é exatamente o que foi pedido aqui no item 4. Então, isso também está sendo satisfeito nesse circuito que a gente montou. Bom, previously, num passado não muito distante, quando eu mostrei lá aquela fórmula do funcionamento do Ampiop inversor, a gente viu que a tensão aqui ia sair negativa. E repara, esse terceiro e último bloco aqui do circuito, ele também é uma configuração de Ampiop inversor. Ou seja, a tensão que aqui e aqui era negativa, vai sair aqui e aqui positiva. É claro que aqui e aqui negativa vai depender da posição das chaves, é importante falar isso. Então, isso não é sempre verdade. E por que um é bloco de ganho e o outro é bloco de peso? Qual é a diferença? A gente pesquisou um pouco e a gente descobriu que existe uma configuração de potenciômetros que são acoplados, ou seja, eles andam juntos. Conforme eu altero o valor de um, eu altero o valor de outro. Isso significa que eles vão ter sempre o mesmo valor. Então, como não tem esse potenciômetro aqui no Circuitlab, para efeitos de simulação, a gente vai deixar as frações dele sempre iguais. Por que isso? Porque, repara, eles estão ligados um na perna de baixo e o outro na perna de cima. Então, se as frações deles estão iguais, significa que esse aqui vai ter um peso de x para essa tensão aqui, e esse outro aqui vai ter um peso de 1 menos x para essa tensão aqui. Isso é exatamente o que eu vou mostrar agora, porque isso satisfaz o item 5, onde se o sinal AB tiver peso x, o sinal CD deve ter peso 1 menos x. Então, como que eu vou provar isso? Eu vou fazer uma simulação com DC Solver e mostrar que isso realmente é verdade. Como que a gente vai mostrar isso? Você está vendo aqui que a fração entre eles está 0,8. Ou seja, eu vou medir a tensão na entrada e na saída do Ampiop e mostrar que isso é verdade. Então, a tensão que está aqui entrando é 77,10 mV e a tensão que está saindo é menos 61,71 mV. Isso já era esperado. Por quê? Porque ele é Ampiop inversor, então os sinais são contrários. A mesma coisa aqui para baixo, ó, aqui. Tá? Então, a gente vai fazer contas simples. É só eu pegar o 77,1 mV, que está entrando, multiplicar por 0,8, que é o que deveria de fato acontecer, e ver que isso vai dar aproximadamente esse 61,71 aqui com sinal invertido. E se aqui em cima foi multiplicado por 0,8, a tensão de baixo, que tem que sair, é multiplicada por 0,2. Ou seja, 192,5 vezes 0,2, que dá 38,5, aproximadamente 38,45 mV, que é o que está aqui. Ah, mas isso só vale para esse K. Não, não só vale para esse K. Eu vou mudar aqui para 0,5 e 0,5 para a gente ver que vai dar a mesma coisa, só que agora eu vou multiplicar cada um por 0,5. Então, vamos lá de novo. Eu vou fazer de novo o DC Solver e a gente vai medir de novo as tensões de entrada e saída e ver que isso é válido para qualquer fração de K. Então, novamente, vamos fazer as contas. Eu vou pegar o 77,10 mV, multiplicar por 0,5, vai dar aproximadamente o 38,58 mV com o sinal invertido. Mesma coisa para o 192,5 vezes 0,5, aproximadamente 96,19 mV. Então, está provado que o meu circuito está satisfazendo o item 5. E agora eu vou provar que ele também satisfaz o item 6 do projeto 1, que diz
que a resistência de saída enxergada entre EOF e o terra deve ser igual a 200 ohms. Eu vou usar então a mesma teoria que eu usei para mostrar lá o fato da resistência de entrada. E repara que a tensão que sai aqui é da ordem de milivolts. E como aqui tem uma diferença de 20 volts entre esse nó e esse, a tensão aqui vai ser aproximadamente 20 volts. Mas eu vou fazer com as contas que realmente achar aqui, só para tornar o negócio mais real, não ficar usando tanta aproximação. Então, eu vou medir de novo a tensão aqui que está no resistor e a corrente. Por que a corrente de saída é a corrente que passa no resistor? Porque isso aqui é um aberto. Então, a corrente que está saindo aqui é a corrente que passa pelo resistor e depois vai para o terra, porque as correntes nas entradas dos amp-op são zero, por definição. Então, vamos lá. 19,96 e 99,81 mA. Então, eu vou fazer essa conta para provar que o meu circuito satisfaz também o item 6. Era 19,96 sobre 99,81 é 81,81 vezes 10 a menos 3, que isso é igual a aproximadamente 200 ohms, que é uma aproximação razoável. A mesma coisa para o nó de baixo, que deu a mesma coisa, coincidência, mas deixa eu mudar as amplitudes, que mesmo mudando as amplitudes, a gente vai ver que vai ficar a mesma coisa. É bom até que a gente veja que mudar as amplitudes aqui não vai fazer diferença. Mas está muito perto. Deixa uma diferença legal aqui. Aqui tá. Então, vamos lá. Eu tenho então 18,94 volts sobre 94,72 mA vezes 10 ao cubo, porque é miliampere, de novo aproximadamente 200 ohms. Então, o meu circuito também satisfaz o item 6 do projeto. Bom, agora eu vou mostrar que ele satisfaz o item 7, que diz que o valor médio da tensão entre qualquer um dos terminais com relação ao terra deve ser igual a 20. Então, repara, eu tenho aqui fontes de tensão senoidais com valor médio 0. Então, eu acho que é meio óbvio que se eu colocar aqui uma fonte de tensão em série de valor 20 volts, eu vou estar subindo o valor do seno em 20. Isso aqui cara, isso é ciclo básico. Eu acho que isso nem precisa ser demonstrado, porque é óbvio que se eu somar um valor a um seno, ele vai subir 20, o valor médio dele, que era 0, vai passar a ser 20. Eu vou até mostrar aqui para o final, porque talvez não seja tão fácil de perceber assim, mas ali no início é muito trivial isso. Então, vamos lá, eu vou variar o valor do ganho do circuito para a gente ver aqui que a tensão de saída em E em F ela realmente tem valor médio 20. Então, o que eu vou fazer? Diferentes frações aqui para o ganho CD no intervalo de tempo e a gente vai ver que isso é verdade. Então, como eu disse, a gente tem aqui uma amplitude de 22,11 volts, como isso já foi mostrado antes também, para demonstrar o ganho, mas agora eu quero ver o valor médio. Então, se aqui em cima eu tenho 22,11 e aqui embaixo 17,89, ou seja, 20 mais 2,11 dá 22,11 e 20 menos 2,11 dá 17,89, ou seja, o valor médio é 0. A mesma coisa para as outras ondas. Eu tenho aqui em cima 21,58 e embaixo 18,42. Em cima 21,06, embaixo 18,94. Aqui em cima 20,53 e aqui embaixo 19,47. Ou seja,
o valor médio de todos os senos de saída é 0 para o F. Talvez não tenha necessidade, mas eu vou até mostrar aqui para o E. Então aqui, agora, ao invés de CD, eu quero AB, porque eu quero E. As frações podem ser a mesma, intervalo de tempo também. Exemplo, tanto faz. Então, de novo, aqui em cima é 20,07 e aqui embaixo 19,93. Aqui em cima 20,13 e aqui embaixo 19,87. 20,20, 19,80, enfim, é sempre a mesma coisa, ou seja, o valor médio de todas as ondas é 0. Isso, ou seja, o meu circuito ele satisfaz também o item 7, é o item mais fácil, né? Bom, agora o que está faltando? Está faltando considerar os ampiopes como sendo reais. Por que aqui tem ampiopes LM741? Porque, além de ser o que a gente usa no laboratório, a gente pesquisou e descobriu que ele, dos modelos que tem aqui no Circuit Lab, ele é o único que suporta tensões de alimentação de mais ou menos 22 volts, que é uma margem satisfatória para o que a gente quer, porque a gente está alimentando o circuito com 20 volts. Então, dito isso, a única coisa que falta é mostrar como ficaria o circuito com alimentado, que eu abri aqui do lado, mas o circuito é o mesmo, tá? A diferença é que agora ele está alimentado. A gente teve que fazer aqui um ajuste, porque a gente, como tem só fonte de 20 volts, a gente teve que usar aqui um amplificador operacional não inversor para que a saída aqui fosse 22 volts e a saída aqui fosse menos 22. Eu vou até mostrar isso, né, que é para não dizer que não mostrei. Então, vamos lá. A gente pode ver aqui que a entrada é 20 volts e a saída de fato é 22 volts. E aqui a entrada é 20 volts e a saída é menos 22 volts, que é o que a gente quer. Esses fios aqui estão só alimentando o V+, e o V- dos ampiopes com mais ou menos 22 volts. Enfim, a única coisa que pode mudar com a alimentação é a corrente que passa aqui no resistor. Isso pode mudar a resistência de entrada. Mas aí a gente, aquilo que eu falei lá no começo do vídeo, a gente teria que ajustar o conjunto de resistores para que a corrente que passa aqui seja 2 mA, para então a resistência de entrada ser 10 kΩ. Outra forma da gente corrigir isso, sem precisar ajustar o valor dos resistores, ao invés de fazer essa configuração que a gente fez, a gente botar aqui no começo um bloco de ampiop inversor, porque isso, por definição, faz com que a resistência de entrada seja igual a 10 kΩ. É claro que o bloco inversor com resistores de 10 kΩ. Só que por que a gente não fez isso? A gente não fez isso porque a gente reparou que tinha muitos grupos já fazendo dessa forma. Então a gente optou por essa forma diferente para os trabalhos não ficarem iguais. Uma outra possibilidade também, para não precisar ajustar os resistores, ao invés de usar aqui nesse bloco aqui nesse bloco aqui de ganho, a gente, ao invés de usar ampiopes LM741, a gente poderia usar ampiopes TL081, porque se os ampiopes aqui forem TL081, a gente pode mostrar que a corrente que vai passar ali nos resistores vai continuar sendo 2 mA. Aqui, ó, 2 mA. Não foi? 2 mA, 2 mA e 2 mA. O que não vai acontecer com o LM741 e a gente realmente não sabe por quê. Quer ver? Eu vou até botar aqui o LM741 e fazer uma simulação para mostrar isso. Ó, eu tenho aqui 2 mA também. Aqui eu já não tenho 2 mA.
Aqui, nesses outros dois eu acho que tem 2 mA. Agora, por que não é 2 mA eu realmente não sei, mas a forma que a gente achou de consertar isso foi essa, ou usar o Ampiop TL081, ou então colocar o bloco não inversor no começo e consequentemente no final, porque senão a tensão sairia invertida. E é claro que o bloco inversor com resistores de 10 kΩ, como eu falei, iguais, para não multiplicar a tensão de saída. De saída não, de entrada. E repara que aqui não tem problema de usar um Ampiop TL081, porque por que a gente está alimentando com mais e menos 22 volts? Por causa dessas tensões de entrada aqui. Só que a tensão que vai passar aqui vai ser sempre da ordem de milivolts. E o TL081 ele pode ser alimentado com até mais ou menos 18 volts. Então, usar aqui o TL081 e aqui o LM741 não vai ter problema. Então, é isso. Eu espero que você não tenha ficado chateado e tenha levado na brincadeira as brincadeiras que a gente fez, tentando te imitar. Mas é isso, eu espero que a gente tenha conseguido cobrir tudo que o projeto pede e explicar da melhor forma possível. Eu agradeço então pela atenção e até o projeto 2.